campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos! Vamos continuar a leitura deste livro que está muito interessante. O livro Opinião Espírita, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, sob orientação de Emmanuel e de André Luiz. Estamos no capítulo 38. E essa leitura do capítulo 38, tudo que foi escrito neste capítulo, foi baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 1. O título do capítulo 38 é Saber Ouvir. Então vamos ver no Evangelho o que ele nos traz sobre isso. O capítulo 7, então, do Evangelho, o título é Bem-aventurados os pobres de espírito. E ali bem no começo tem instruções dos espíritos e o subtítulo: O que é preciso para entender por pobre de espírito? O que é preciso para entender por pobre de espírito? E o item 1 é uma única frase que diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. E essa frase, esse versículo está em Mateus capítulo 5, versículo 3. E aí ele vai seguindo no item 2, mas nós vamos aqui. Vou deixar essa só a indicação do capítulo para que vocês possam ir acessar o Evangelho segundo o Espiritismo e ler esse capítulo na íntegra, aonde eles vão esclarecendo bastante, né, o que toda a zombaria que se cria em torno dessa frase, né, as discussões que geraram essa afirmação. Mas eu volto aqui então para o livro Opinião Espírita para saber, né, o que eles estão comentando sobre este item. Tumulto e vozerio nos atritos humanos perdem um tipo raro de beneficência: a caridade de saber ouvir. São muitos os que cambaleiam desorientados à míngua de tolerância que os ouça. Convém, no entanto, frisar que palavras não lhe escasseiam. Falta-lhes o silêncio de um coração amigo. Com bastante amor para ungir-lhes a alma no bálsamo da compreensão e, por esse motivo, desfalecem na luta. A feição do motor que se desajusta sem óleo. Desdobras a mesa, ergues abrigo seguro, repartes a veste, esvazias a bolsa, atendendo aos que necessitam. Cede também o donativo da atenção aos angustiados, para que se lhes descongestione o trânsito das ideias infelizes nas verdades da alma, para que lhes prestes, entretanto, o amparo devido, não mostres o ar distante dos que não querem se incomodar. E nem digas a frase clássica: pior aconteceu comigo, com o qual, muitas vezes, a pretexto de ajudar, apenas alardeamos egocentrismo à frente dos outros, sem perceber que estamos a esmagá-los. É possível que os teus problemas sejam realmente maiores. Entretanto, na Terra, ninguém possui medida conveniente
para determinar a extensão dos sofrimentos alheios. Desce, pois, do alto nível das tuas dores, minorando aquelas que te pareçam mais simples. Deixa que o próximo te relacione os próprios desgostos. Se tiveres pressa ou cansaço, não pronuncie respostas tocadas de superioridade ou aspereza, qual se morasse numa cátedra de heroísmo. Faze pausa, mesmo breve, e gasta 1 minuto de gentileza. Todavia, sempre que possas, ouve calmamente, diminuindo a aflição que lavra no mundo. No instante em que te caiba configurar a palavra, dize a frase que esclareça sem ferir ou que reanime sem enganar. Se as circunstâncias te impelem às referências de ordem pessoal, seleciona aquelas que sirvam aos outros na condição de escora e esperança. Sobretudo em ouvindo, não interrompas quem fala com a vara do reproche. Geralmente os que te procuram entendimento para descarregar as agonias da alma conhecem de sobra o calibre da cruz que eles mesmos colocaram nos ombros. Rogam-te apenas alguma pequenina parcela de energia que lhes assegure alguns passos caminho adiante. Aprendamos a ouvir para auxiliar, sem a presunção de resolver. O próprio Cristo, consolando e abençoando, esclarecendo e servindo, não prometeu a supressão imediata das provações de quantos o cercavam, mas sim apelava sincero: vinde a mim, que eu vos aliviarei. Então, Jesus, pedia ou indicava àqueles irmãos que fizesse um movimento em busca do alívio, que fizessem o seu esforço em busca deste alívio. E saber ouvir é um grande desafio, poder silenciar as nossas dores para acolher a expressão do sofrimento dos nossos irmãos. E quando nós fazemos esse exercício, nós nos damos conta que não ficamos mais pesados, não ficamos mais sofridos, muito antes, pelo contrário. Quando nós abrimos mão das nossas queixas em benefício daquele irmão sofrido que desabafa, nós percebemos que a cruz fica até mais leve. Nós percebemos que as nossas dores se apequenam quando nós abrimos espaço para que o outro se sinta acolhido, se sinta ouvido, nas suas dores, e não julgado, não sobrecarregado com as nossas experiências, com os nossos exemplos, entre aspas, mas quando nós conseguimos fazer um silêncio absoluto, buscando ser instrumento, canal da vibração amorosa que Deus, nosso Pai, que a espiritualidade maior, que talvez até o mentor daquele irmão, o anjo da guarda daquele irmão, está tentando fazer chegar a ele e busca a nossa contribuição fraterna, harmoniosa e serena para tentar amenizar as aflições daquela alma, daquele ser que está diante de nós. Mas é preciso que a gente faça um silêncio interior. Um silêncio que é respeito, que é acolhimento, escuta
escuta ativa, como se diz, né? Escutar de forma ativa, sem se distanciar mentalmente, mas uma escuta amorosa, uma escuta consciente, uma escuta que não envolve julgamento, né? Nem aconselhamento, muitas vezes, apenas a escuta, sem julgar, sem criticar, apenas uma escuta respeitosa, procurando perceber as necessidades que aquele irmão está expressando naquela fala, o que ele está tentando atender, o que ele tem tentado atender, quais são as suas lutas, suas reais dificuldades. Ser instrumento da paz que aquele irmão precisa sentir, né? Da fraternidade que aquele irmão precisa sentir, né? Desse momento em que a gente abre um pouco mão dos nossas questões e se coloca a serviço para o irmão, nós estamos também nos beneficiando, né? Nós estamos praticando uma coisa muito simples, que é a caridade, né? Então, o que se pode entender por pobre de espírito são essas formas muito simples de ajudar, né? Ninguém está. Jesus ensina que ninguém será admitido, né, no reino de Deus sem a simplicidade do coração e a humildade do espírito. E muitas vezes a gente tenta competir com o outro até com o sofrimento, né? A pessoa nos relata uma situação difícil que passou e ele está falando aqui, né? Muitas vezes a gente, não, mas eu passei pior e superei. Gente, nós estamos sendo convidados a ouvir, a acolher, a compreender e não a competir com experiências dolorosas, não a julgar, porque já é em si um julgamento quando eu tento dizer para o outro que o meu sofrimento foi maior, ou que as minhas dificuldades são maiores que a dele, ou que, né, que eu já estive em situação pior e superei. Então, assim, falta-nos a humildade, né? A humildade. Porque se a gente passou, quem garante que nós não voltaremos a passar? E ainda mais, e ainda pior do que já passamos. Então, esse sentimento de buscar o simples, a ação simples, a palavra simples, exercitar esse silêncio amoroso. Se fosse eu nessa situação, como eu gostaria que as pessoas agissem comigo? Como eu gostaria de ser tratado? Então, tratar o outro com essa benevolência, essa tolerância, essa generosidade, a doçura, a brandura, a simplicidade, a discrição, a discreta, a gentileza que a gente gostaria de encontrar numa situação tão difícil e tão dolorosa quanto aquela que está se apresentando diante de nós. E se está diante de nós é porque nós estamos ali sendo convocados para uma ação fraterna, né? Uma ação humana e humanizante através da gentileza, né? Através da simplicidade. Essa é a palavra, não tem outra palavra para se falar que não seja a simplicidade do saber ouvir. E muitas vezes não dizer nada, porque às vezes o que a pessoa precisa é sentir que a gente está ali inteira, de corpo e alma, que a gente não fugiu, que a gente não torceu o nariz, que a gente não ficou com uma cara assim de paisagem, de indiferença, que a gente estava ali, que a gente estava ouvindo. E se a gente não encontrou palavras, a gente afirmou a nossa presença de corpo e alma naquele lugar e naquele momento e para aquele irmão. Que nós possamos aprender nesse curso da vida a fazer esse curso
de escuta fraterna, de escuta ativa, sem julgamentos. Um abraço a todos, irmãos. Cada lição é mais uma oportunidade de reflexão, não é? Fiquem com Deus. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site